E no Mãos Solidárias de hoje, a gente está aqui na sede do Centro de Apoio à Vida, um dos trabalhos do Centro Espírita Allan Kardec aqui de Campinas. E ao meu lado eu estou com o presidente do Centro Espírita Allan Kardec, Paulo Pontes, e do meu outro lado, a Rosa Pinheiro, que é gestora aqui do espaço do Centro de Apoio à Vida. Muito obrigada por nos receber aqui na sede de vocês. Vou começar com o Paulo, então, para ele contar um pouco dessa história de quase 45 anos, né, Paulo? Aqui do Centro de Apoio, mas a Casa Espírita Allan Kardec é bem anterior, né? O Centro Espírita Allan Kardec, ele foi fundado em 1938, né? E tem uma história interessante, porque os nossos fundadores, eles trouxeram, né, o Gustavo Marcondes, ele trouxe da experiência de vida dele aquele amor, aquele cuidado com a infância e adolescência, os jovens, né? E quando ele chegou em Campinas, a primeira coisa que ele funda foi o Instituto Popular Humberto de Campos, que foi antes do Centro Espírita Allan Kardec. Então ele começa o trabalho dele em Campinas com o Instituto Popular Humberto de Campos, que atendia justamente crianças e jovens, né? Só depois de alguns meses que ele foi fundar, junto com outros companheiros, o Centro Espírita Allan Kardec. E a Casa de Apoio à Vida, que atende gestantes, faz parte dessa história, que começou em 1979. E tem um início assim, muito interessante, muito bacana, né? Ele começou esse trabalho através dos jovens da Mocidade Espírita. Os jovens se mobilizaram através de campanhas, rifas, e foram se cotizando para comprar enxovais, materiais para gestantes. Aí começou o embrião de toda essa história que vocês estão vendo aqui, junto a esse trabalho que é feito com as gestantes. Então tem uma longa caminhada, não só do Centro Espírita Allan Kardec, desde 1938 até hoje, com vários serviços socioassistenciais, né, na assistência social e na educação, além desse trabalho aqui da Casa de Apoio à Vida, voltado às gestantes. Muito bacana. Rosa, e quantas mulheres já passaram por aqui mais ou menos? Milhares. 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 Por ano, né, nós atendemos em torno de 170, 200 mulheres, né, entre gestantes e as nossas oficinas. Então, nós atendemos muita gente. Muita gente já passou por aqui, né? Muita gente. Qual é o perfil das mulheres que são atendidas aqui no Centro de Apoio? Normalmente elas chegam aqui encaminhadas por alguém da família, né, uma amiga ou alguém da família que já tenha passado nas nossas oficinas. Elas também vêm encaminhadas pelos centros de saúde da nossa cidade, né? E também pelos centros de referência, né, da assistência social, também são encaminhadas para cá, né? E aqui, embora, né, estejamos num centro espírita, a gente atende qualquer religião, né? A gente fala de Jesus, de Deus, mas não abordando a doutrina. E sim, né, o amor, a caridade, né, todos os sentimentos envolvidos nisso. E são mulheres adolescentes, mas também são mulheres adultas, né? Nós temos duas oficinas de maternagem, né? Temos a oficina de gestantes adolescentes, elas ficam um tempo maior, são 20 encontros, e a oficina das adultas, elas ficam hoje em 17 encontros. Ao longo do ano, então, São 3 turmas de adultas e 2 turmas de adolescentes. E qual é o retorno assim, que vocês veem, né, desse período aqui dentro? Elas aprendem cidadania, que depois a gente vai mostrar um VT também para vocês, de um pouquinho dessas aulas, né? Qual que é o retorno dessas mulheres? Como é que elas saem daqui para esse processo? Porque elas chegam grávidas, né? Sim. É durante a gestação. Durante né? a gestação, né? Muitas saem daqui, quando passam nas nossas oficinas, já com uma profissão, né? Outras chegam aqui pensando em doar o bebê, em aborto, então elas trabalham tudo isso com a psicóloga, com a assistente social, e no último dia de aula elas fazem um depoimento, elas dão um depoimento, né? E assim, é muito emocionante, porque elas contam como é que elas chegaram fragilizadas e como elas estão saindo, né, mais fortes para enfrentar, né, esse momento com o bebê. Sim, que agora já são 2 vidas, né? Sim, não é só por si. E falando nisso, a gente estava conversando, né, Paulo, sobre a questão da gravidez na adolescência, que ainda é um desafio, né? Sim, né? É uma preocupação cada vez mais crescente, né? Dada as condições que certas jovens chegam na Casa de Apoio à Vida, né?
que a nossa psicóloga vai trabalhar com isso, assistente social, né, percebendo aí a vulnerabilidade que existe diante de uma situação tão delicada como é a gravidez, né? E a gente entende que uma gravidez bem assistida, bem acompanhada, né, a jovem recebendo esse amor, esse carinho que a casa oferece, essa gravidez vai transcorrer num clima aí harmonioso, tranquilo, né? Isso é refletido pelo depoimento que elas dão ao final, né? Elas passam por esse processo de transformação, né? Não só a transformação ali da gestação, mas a transformação gerada pelo trabalho que a Casa de Apoio à Vida oferece. Sim, que a gente acha que tem a internet, né? Tá tudo a um toque das mãos e a gente sabe tudo, mas entre ter acesso à informação e incorporar na própria vida, às vezes precisa desse contato, né? E perceba que você proporciona uma vivência em relação a esses sentimentos, né, que é compartilhada com as outras jovens, né? Se chega uma jovem com uma situação de vulnerabilidade e além de encontrar um ambiente acolhedor e receptivo, ela encontra outras jovens onde pode trocar experiência, ela estabelece aí um laço de amizade, né, de entendimento da situação, de compreensão e de solidariedade. Isso também é proporcionado através dessa vivência que elas têm aqui. Fortalece, né? E até a gente estava falando, na pandemia, vocês continuaram funcionando? Sim, as nossas oficinas foram online, né? E aí nós pudemos abranger meninas de Ponte Mora, Hortolândia, aqui do nosso entorno, né? Que aí você tem como assistir, porque nós ofertamos vale transporte para quem precisa, né? Além do lanche. Então, se a distância é muito grande, para a gente também acaba encarecendo. E o objetivo é atender a população de Campinas, né? As meninas em situação de vulnerabilidade. Hoje existe fila ou vocês conseguem atender a demanda? A gente consegue sim atender. Hoje não tem ninguém, até porque não dá para esperar muito, né? Senão o bebê nasce, né? O bebê nasce, e você tocou num ponto interessante da internet, né? Mas você vê que assim, nas aulas, né, elas têm muitas dúvidas, porque o pré-natal normalmente é feito num posto de saúde e você não tem muito tempo, né, para ver suas dúvidas, sabe, esclarecimento. Então, assim, elas trazem muitas dúvidas, né, em relação à gestação, como é que é o parto, como é que é o pós-parto, como é que eu cuido do bebê, né? A amamentação, aqui a gente incentiva muito o aleitamento materno. Nós temos o berçário para que elas tragam os bebês até 6 meses, voluntárias cuidando desses bebês, porque o objetivo realmente é o aleitamento materno. A gente sabe que... Né, e esse vínculo, né, da mãe, amamentar, também é um vínculo que é importante, né, a mãe, né, estabelecer, né? A casa de apoio, ela funciona mais ou menos como a roda de apoio das mulheres, né? E tem mulheres que não tem como, às vezes não tem parentes próximos também, né? E aqui funciona também algumas outras oficinas. Aqui em cima funciona uma oficina de artesanato para dar apoio a esse trabalho também? Sim, na nossa sala de artesanato são voluntárias. Elas fazem, né, os trabalhos manuais e nós vendemos lá no nosso espaço CAVE, que é lá dentro do Centro Espírita. Que é na Irmã Serafina, isso, né? na Irmã Serafina. E a gente viu até que tem até panetone, aí eu fiquei com uma curiosidade, né? Eu queria saber qual que é a ligação da Bambini com o Centro Espírita Allan Kardec, que também a Bambini é muito conhecida, né, aqui na cidade. E aí o Paulo me contou e eu fiquei surpresa, né, Paulo? Qual é a nossa ligação? Ele falou, não, a Bambini é tudo isso. A Bambini é uma empresa, né, do Centro Espírita Allan Kardec, que é responsável por gerar recursos para essas obras sociais, né? O Centro Espírita Allan Kardec, além da Casa de Apoio à Vida, ele tem outras unidades no município, né, que atende a educação infantil e assistência social. E a Bambini gera recursos para essas obras. Porque essas obras, né, a gente, além de parceria com o poder público, né, aqui a Casa de Apoio à Vida, por exemplo, ela recebe recursos do CMDCA, que vem da imunidade fiscal que é dada para as empresas que contribuem para fazer frente a esses recursos, né?
Então a Casa de Apoio recebe recursos públicos através do CMDCA e também de fontes próprias de recurso que são geradas por campanhas próprias, né? Campanhas de pizza, nota fiscal paulista e também recursos da Bambini. Tá? Então a Bambini, quando você compra um panetone e saboreia aquele panetone gostoso, além de ter aí a satisfação de um produto de qualidade, você também está contribuindo para gerar recursos para essas obras sociais que eu mencionei. Essa informação é importante. E aqui na lojinha, inclusive, vocês vendem panetone ao longo do ano, Ao longo do ano, então, sim. se o pessoal estiver passando aqui pela Irmã Serafina, dá para entrar e ainda ajudar a obra de alguma maneira, né? Além dessas formas de financiamento, né? Vocês têm algum canal, algum contato em que a gente possa compartilhar? Para quem quiser entrar em contato, fazer uma doação, ou até mesmo manifestar interesse de ser um voluntário? Sim. Tem rede social, site? Tem um site, né? Para ser voluntário é só entrar no site, se inscrever, a gente faz um contato, nós temos um treinamento para os nossos voluntários, né? Uhum. E aí nós fazemos essa ponte e encaminhamos para o site é geral do Centro Espírita Allan Kardec, né? Nós temos o site geral, que é seac.org.br, e ali ele tem vários canais para as outras unidades. E cada uma dessas páginas das unidades tem um botão lá, como ajudar, né? Aí, como ajudar, você pode ajudar como voluntário, como doação, como participante dos projetos que a gente desenvolve. Divulgando, compartilhando, né? Sim. Hoje em dia, compartilhamento é uma ferramenta de ajuda, né? Com certeza. Nós temos aí uma parceria, tem uma hamburgueria que uma vez por ano, às vezes cada 8 meses, ela faz uma ação, né? E aí ela arrenda. Ela faz essa doação aqui para gente. Transferência de essa renda, transferência. Né? Então tem muitas formas de ajudar. Tem. O Centro de Apoio à Vida, né? E nós temos as nossas voluntárias da costura, né? Que confeccionam todo o enxovalzinho que a gente entrega para as meninas no último dia de aula. Todas as meninas que passam por aqui recebem um kit de enxoval. Então, o Centro de Apoio é realmente uma mãe. Né? Acho que é interessante a gente entender assim que existe uma causa, né, que é cuidar dessas gestantes, né, que dá esse atendimento. E essa causa reúne pessoas que se identificam com essa causa e falam, não, essa causa eu quero ajudar, essa causa eu quero defender. E ajuda nessa mobilização. Tá? Porque, como eu falei, não é só recurso público que faz esse trabalho acontecer. Tem o recurso dessas pessoas que, de uma forma ou de outra, se mobilizam por conta dessa causa, que se identificam com ela e falam, não, eu quero apoiar esse trabalho. Né? É assim que as organizações sociais levam adiante projetos como esse, né? Que Campinas tem várias organizações com causas assim belíssimas, né? Que mobilizam pessoas para isso. Hoje aqui nós estamos falando da Casa de Apoio à Vida, então quem se identificar com essa causa, né, visitem o nosso site, visitem lá a Casa de Apoio à Vida, vocês vão ter mais informações, né, vão poder abraçar uma causa que de repente vocês se identificam com ela. Hoje aqui são a maioria voluntários, né? Sim, a grande parte é voluntários, mas temos empregados também, temos um assistente social, precisa ser técnica, né, temos uma psicóloga, né? E outros funcionários que ajudam aí no apoio e funcionamento da casa. Nessa estrutura, né? Para que ela seja realmente essas mãos estendidas para essas mães, sim, né? Entre as oficinas e as meninas do artesanato, atualmente nós temos 45 voluntários. Olha, então tem muita gente, né? Tem muita doando gente seu por tempo, trás. que é um bem precioso, sim, o tempo. Né? E sua expertise, né? Então a gente vai ver um pouquinho agora do VT da oficina de maternagem, né? A gente vai mostrar para eles. Só explica para a gente um pouquinho, Rosa, o que essa oficina promove para as mães? Elas têm, né, toda a parte de saúde, de orientação de pré-natal, a importância do pré-natal, a importância das vacinas, né? A gente fala também sobre o parto, né, sobre o tipo de anestesia, para que elas, né, não tenham esse medo na hora do parto, o que vai acontecer, como é que...
porque também tem muita coisa de mito, né? Então a gente procura trazer para a nossa realidade, contar, olha, às vezes, mas no passado era assim, não, mas hoje é mais tranquilo. Hoje, né, o parto está muito mais humanizado do que, né, alguns anos atrás. E elas têm puerpério, como cuidar do bebê, elas têm tem uma fisioterapeuta que vem dar aula, né, para elas. Então, essa parte de fisioterapia, de relaxamento durante a gestação, postura depois, quando elas, né, estiverem com o bebê, como é que você carrega, como é que se... A amamentação também? A amamentação, sim. Nós temos uma voluntária do CAISM, da Unicamp, né? E ela dá aula aqui para as meninas sobre o aleitamento materno e a importância, né? Sim. E também nós temos a prevenção de acidentes na infância. Então também temos uma voluntária que se dedica a passar todas essas orientações e às vezes a gente até passa também para crianças maiores. Porque as adultas, muitas estão no 3º, no 4º filho, né? Então é importante que isso seja, né, uma coisa geral e não só... Internalizado, né? Sim. E após essa oficina de maternagem, nós oferecemos 2 oficinas profissionalizantes. Porque o objetivo é que elas tenham, né, uma capacitação, uma profissão, tenham uma renda, né? Sim. Então nós temos a oficina de beleza, que tem um salão de beleza que nos dá um suporte às segundas-feiras, o dia que eles têm o salão fechado, eles, né, vêm com trabalho aqui. E uma oficina de kit faça festa. Também é uma pessoa que foi proprietária de uma indústria de salgadinho, de festas, né? Então ela ensina as meninas docinho, salgadinho, a precificar, como é que você atende, como é que você recebe seu cliente, como é que você, né, faz essa entrega, né? Então, aí são 2 oficinas. Nós já tivemos no passado oficina de recepção, no momento a gente, né, não teve muita procura mais, então a gente tá com ela quietinha, né? Essas 2 atividades são atividades que dá para de repente conciliar com a maternidade, sim. né? Tem uma voluntária que vem uma vez por ano, ela dá uma oficina de massa. Que legal. Tá? Então ela ensina diversas massas, diversos molhos, né? E tem muitas meninas que passaram por aqui que hoje tem salão de beleza, manicure, pedicure, outras cabeleireiras. Então a gente sempre tem notícia, elas sempre passam aqui e nos contam, né? Nasceu mais do que uma mãe, né? A gente brinca que não tem cursinho para ser mãe, mas é quase um curso para ser mãe, tá preparando para a vida, né? E é muito gratificante, né? Você saber que elas chegaram aqui muitas vezes fragilizadas e hoje, né, elas estão aí com uma profissão, estão cuidando dos filhos, né? Pra gente, né, assim, não tem preço, né? Não tem preço, não tem né? preço. Então vamos ver um pouquinho da oficina. Já agradeço a vocês nesse primeiro bloco por todos os compartilhamentos, esclarecimentos, né? E a gente vai ver então um pouquinho dessa oficina de maternagem. A Rafaela não tinha experiência pregressa, é a primeira gravidez dela e o apoio da casa tem sido importante. É uma emoção de medo e também de ansiedade, né? Primeira viagem, algo que eu já sonhei há muito tempo. Mas estou bem feliz. Encontrar mulheres vivendo o mesmo momento de vida faz toda a diferença. Eu vim para a casa de apoio através de uma indicação de amiga e aqui eu encontrei o apoio de amigas, né? E também, assim, vim todas as terças aqui, é como se a gente estivesse em família. É bem bacana. O caráter acolhedor chama a atenção da assistida. O cuidado das cuidadoras, o ensinamento, a forma como lidar, isso é o que tem me chamado a atenção. Ela conta as horas para ter esse momento. Se não vir, não é a Rafaela. A Andréia está na 3ª gestação e chegou até a CAV também pela indicação de uma amiga. Eu soube através de uma amiga, lá onde eu moro, e aqui eu estou tendo todos os apoios necessários, sabe? Tem psicólogo, tem as professoras, tá muito legal, tá fazendo muito bem para mim, tem um grupo de conversas, a gente conversa, esclarece dúvidas, a gente fica sabendo detalhes sobre a gravidez, sobre o bebê, então isso ajuda muito a gente desenvolver
assim, um aprendizado melhor sobre a hora do parto também. A gente aprende muita coisa. Os cursos de capacitação são muito atrativos. Eu participo de outro curso também, que é o curso de kit festa, a gente faz bolo, salgado. Eu achei super interessante, muito legal aqui. E se vier mais cursos, estou dentro para fazer. O resultado é a satisfação. Aqui tem muito apoio à vida, né? O principal é isso. É muito bom. A gente interage, conversa com as meninas. É muito legal, muito bacana. Estou gostando. Para quem passa pela gestação acompanhada pela casa, os frutos são colhidos e até mesmo compartilhados. Quando eu estava gestante, uma amiga me informou que tinha oficina no curso de bebês, né? E me informou, me explicou, eu entrei na internet, pesquisei e achei o número, daí eu liguei. Daí eu fiz a inscrição e daí me chamaram. Acho que eu tô aqui na casa faz acho que 1 ano e 5 meses. Acho que quando eu estava grávida de 5 meses foi quando eu comecei a fazer o curso de gestante, né? No curso de gestante é um curso bem amplo, abrange muitas coisas. E daí eu fiz o curso de gestante, agora eu fiz o curso de kit festa e o curso de beleza. E hoje atualmente eu ajudo aqui na casa. A Poliana agarrou a oportunidade e hoje trabalha como confeiteira. Hoje em dia eu trabalho com doces, eu faço donuts, brigadeiro. Esse ano eu também fiz os ovos de Páscoa, ainda tô com encomenda de ovo de Páscoa e faço muitos doces para festa de aniversário infantil. Isso é minha fonte de renda, é o que me ajuda a comprar as coisas para as crianças, pagar o aluguel e viver bem, graças a Deus. Hoje eu sou voluntária e eu ajudo com as professoras que dão a aula de beleza, né? E graças a Deus está dando tudo certo. E além de dividir um pouco do que recebeu, a Poliana também aprende muito. E querendo ou não, eu sou voluntária, mas eu também trago meu bebê para cá, para ficar aqui no berçário enquanto a gente está fazendo o curso. Eu aprendo muito também com as meninas, com as que estão gestantes, as que não estão. É uma aprendizagem, né? Falando em voluntárias, a turma do artesanato produz peças lindas que são vendidas lá no bazar da Avenida Irmã Serafina. Hoje, a Ilse está na costura, mas já passou por outros setores no voluntariado. Eu estou desde 2009, mas eu comecei no berçário. Fiquei 3 anos no berçário, depois a coordenadora do artesanato me convidou para eu ajudar aqui no artesanato e eu gostei e acabei ficando aqui até hoje. E os recursos são muito importantes para a manutenção da casa. Para a manutenção da casa, para a arrecadação dos recursos lá para as gestantes. E eu acredito que realmente sempre deu bom resultado para nós. Mas os ganhos vão além dos financeiros, são para todos os envolvidos. É muito importante, porque eu gosto de fazer esse trabalho, além da convivência com minhas colegas voluntárias. Vai um pouquinho de amor aí nessas peças, né? Eu faço também a venda lá no artesanato na loja. E sempre participei das feiras, eu e a Neide. Ela não quer fazer entrevista, mas nós duas já participamos de feiras há uns 10 anos já. Para quem quiser conhecer a loja e os produtos, o horário de funcionamento é esse. Lá na loja, durante a semana, das 1 às 15 e o domingo de manhã, das 8 às 11. Então vocês viram no primeiro bloco uma matéria sobre a maternagem, que é uma das oficinas oferecidas aqui no Centro de Apoio do Centro Espírita Allan Kardec, e vocês viram como é importante esse momento das meninas se reunirem, com uma orientação. Eu estou aqui ao lado da Camila, que é assistente social do Centro de Apoio à Vida, e a Leonice, que é psicóloga daqui, né, Leonice? Muito obrigada, meninas, também por nos receber. Leonice, qual a importância desse apoio psicológico nesse momento fragilizado, que nem sempre vem de uma maneira organizada na nossa vida, né? Então, a Casa de Apoio à Vida, ela faz um trabalho bem diferencial dentro da sociedade em relação à gestante.
Nós fazemos acolhimento e passamos tudo o que é importante para elas nessa fase tão difícil, porque a grande maioria é mãe solo e passam também por violências domésticas, né, por algumas situações difíceis. Então, qual que é o nosso papel? Além de passar temas relacionados à gestação, é o acolhimento, elas saberem que elas têm um espaço de escuta, que elas têm um espaço onde as pessoas podem ajudá-las a se cuidar e a cuidar do pacotinho delas. A mãe tem que estar bem para poder... Isso, ser e uma mesmo boa mãe. aceitação, porque tem mães que às vezes no 6º mês de gestação ainda não aceitou, não deu nome para o bebê, então a gente tem que pensar nisso. Ou está pensando no aborto, então a gente acaba acolhendo, conversando, aí tem meu espacinho de escuta, né, onde elas têm essa oportunidade, essa garantia de que elas vão ser ouvidas e de que elas vão ter esse acolhimento para ter um facilitador para elas lá fora. Então a gente sempre diz que das adultas que são nas terças-feiras, que é o momento, o espaço e o momento delas. Que o que acontece lá fora vai ficar lá fora. Então, que elas façam dessa terça-feira as adultas como o espaço dela e das adolescentes, que são as quartas, que façam o espaço delas também, que seja o melhor possível. E essa transformação, ela é notada nesse processo todo, né? Que as adolescentes ficam mais encontros, né? É notada. Tanto é que no primeiro encontro, eu monto um questionário de pesquisa de como elas estão chegando e no final é feito um questionário de avaliação. E fora os depoimentos que elas dão aqui, né? Que nem todos a gente grava por causa da lei geral e tal. A gente também não tem o hábito de publicar, né, Camila, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, elas acabam, no questionário eu peço depoimento, mas depois a gente abre uma roda onde elas acabam falando da importância que foi a casa. Tanto é que na finalização, muitas falam assim, mas já acabou, né, gostaríamos que fosse mais tempo e tal, mas elas dão esse feedback. E além delas, a gente, na área da psicologia, na área da psicologia, a gente não pode esquecer que elas fazem parte de um meio social, de uma rede, e de repente, se precisa atendimento de um filho que está com problema, ou de um marido que não está entendendo a situação, ou de os pais, principalmente das adolescentes que não estão aceitando, de trazê-los para aceitar, para entender o que está acontecendo e acolher. Então tem essa proposta também de trazer a família junto? Tem essa proposta de trazer para quê? Mais uma vez, para facilitar. Elas saírem daqui, tá tudo bem. Chega em casa, não tá bem. E aí não funciona, não tem funciona, que ser um ciclo, né? Então, para ter uma qualidade. Tanto é que nas oficinas, as outras oficinas que a gente tem, além da maternagem, agora nós estamos incluindo familiares. Então, aquele familiar que quer fazer parte da oficina também faz parte da oficina para estar com elas lá fora e para dar o suporte que elas precisam, tanto para elas quanto para os E faz todo sentido, porque não nasce só uma mãe, né? Nasce um contexto diferente com o bebê. O bebê muda em todo o ritmo de uma casa, não é mesmo? E como é que faz para essa mulher ou para essa adolescente chegar aqui? Quais são os canais? Como é que elas chegam até vocês, Camila? Então, aqui na Casa de Apoio, elas chegam por diversas formas, mas a mais assim que a gente vê que sempre tem são indicações de amigas, de vizinhas, né? Elas se tornam multiplicadoras do que elas aprenderam aqui para a comunidade delas. Então tem, além dessa parte que encaminha as amigas, mãe, a gente tem gestantes aqui que a mãe fez o curso grávida dela. Então tem gestantes de 18 anos que a mãe participou aqui há 18 anos e indicou para ela participar também. Então, assim, ela já veio aqui na barriga da mãe, então agora ela está novamente aqui, mas agora grávida, né? Então, além disso, também tem a nossa rede, né? A rede socioassistencial de Campinas, que é CRAS, Centro de Saúde, CRAME, o CEAMO. Então, eles têm encaminhado bastante para a gente. Conselho Tutelar. Também, né? Toda a rede socioassistencial nos conhece, tem a SETA também, a FASCOM.
Então, são lugares assim que nos conhecem já há bastante tempo e sempre tem encaminhado as meninas para a gente para participar do curso, das oficinas. E o curso é estruturado de que maneira? Ao mesmo tempo, ela vai tendo esse contato com a questão do pré-natal? Eu vi que teve aula de cidadania. A gente tem um cronograma, né? São profissionais capacitados, cada um na sua área, fala sobre um tema. Então, a gente tem assuntos sobre violência doméstica, aspectos psicológicos, pré e pós-parto. A gente fala sobre doenças, os tipos de parto que tem, porque muitas têm medo, né, do parto, na hora do parto, né? Então, a gente fala sobre tudo. A gente tem também pediatra que dá aula, inclusive a doutora Lígia, nossa coordenadora, ela é pediatra e ela dá aula para as meninas também, explicando como é que é os cuidados no primeiro ano de vida do bebê, né? A gente ensina a dar banho. Então, tem todo um cronograma que a gente monta para elas e a gente segue esse cronograma dentro do tema assim, relacionado à gestação, à maternidade. Acho que a gente vai até um pouquinho assim, até a primeira infância, né? A questão com a família, a gente fala bastante também essa questão com a família. Legal. Relacionamento conjugal, tem a questão da depressão também. E agora, gente, eu entrei com a questão da ansiedade e da síndrome do pânico. Isso aumentou muito nos últimos anos? Aumentou. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Né? Então, não que não houvesse, né? Porque a doença e a depressão é um tema que é extenso, eu sou especialista nessa área. Mas aumentou, então a gente tem que estar de olho se é depressão na gestação ou se ela já tinha depressão, né? E a depressão pós-parto, porque nós já tivemos casos de menina que teve depressão pós-parto que não foi cuidado, que entrou em surto psicótico dentro da casa, né? Então a gente tem que falar sobre esses temas também com elas. E sobre aborto, a gente não fala aborto, nós falamos valorização da vida, né? Foca no positivo. Foca no positivo. Então, esses temas, tem a parte jurídica também, né, Camila, que é uma advogada aqui. A voluntária, tem uma voluntária, a maioria são voluntários, né, que vêm das aulas para as meninas. Então, tem uma voluntária que vem tirar as dúvidas, porque tem muito essa questão da paternidade, porque a maioria é mãe solo, e elas têm muitas dúvidas em relação ao que eu vou fazer agora, né? Como é que eu faço para registrar o meu filho? Questão de DNA. Então, essa voluntária vem tira todas as dúvidas delas, para elas, aí quando tiver o bebê, tentar, pelo menos, a ter a pensão, né? E a gente orienta também essa questão do relacionamento com o pai do bebê. Eu fecho um ciclo, né? Bem integral, né? O atendimento. E você falou do aumento da ansiedade, né? Você saberia apontar uma possibilidade? Por que isso aumentou depois da pandemia? A gente se sentiu mais vulnerável? Porque, teoricamente, a gravidez, ela é uma bomba de hormônios e, geralmente, quando a mãe consegue passar o susto, né? Aí vem toda a questão de aguardar o bebê. Mas, mesmo assim, elas também passam por esses picos de ansiedade? Sim, passam. Por quê? O que eu vou fazer agora? Na época da pandemia, a gente falou que eles ficaram fechados, né, para algumas famílias, quem tem família, porque nem todas têm família estruturada, né, que a gente chama, e então passaram o momento juntos, né, e agora que vem, o que eu vou fazer com esse bebê? Como que eu vou sustentá-lo? Como que eu vou... os outros menores, porque aumentou nas crianças também, né, o nível de ansiedade. Tem muita criança com síndrome do pânico, muita criança com, né, que agora que as escolas estão dando um olhar para isso daí, então aumentou. Então aumenta para elas também, porque elas é algo diferente, não sei o que está para vir amanhã, então o que eu faço? Então, é onde a gente trabalha sempre com o positivo, né? O hoje é o agora, a ansiedade, trabalhar com a respiração, né? Legal. Para que elas tente fazer exercício lá fora e ter esse controle. É o hoje, né? Porque a ansiedade nada mais é do que o que vai vir daqui a pouco. Você está vivendo aqui com a mente no futuro, exato. Né? Então... a gente fala que a depressão muitas vezes você vive do passado, né? Ou de algumas coisas que aconteceram. E a ansiedade é do futuro. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou lidar? E como a Camila falou e a gente reforça sempre, a maioria é mãe solo e adolescentes também, né?
E é onde adolescente é um pouco pior, porque tem pais ou quem está junto fala assim, não, porque se você engravidar eu vou matar, vou te colocar fora de casa e tal, né? E a gente tem que chegar a acolher e falar que não é bem isso. Né? Porque os próprios avós mudam, né, Camila? A gente tem várias Eles mudam de relatos, opinião, a gente tem vários relatos em relação a isso. Então, para adolescente também é isso. E para adulta também. Estou gestante, e agora? O que eu faço? Né? Como tem caso que o companheiro fala assim, o culpado é você de estar gestante. Né? Ou o cara chega e fala, não, eu não sou o pai. Espera para fazer o teste de DNA para ver, né, se eu sou isso, pai né, ou não. administrar. E adolescente, mesma coisa. Agora minha mãe vai me matar, vai me colocar na rua e tal, né? E também o cara que vai falar assim, não sou eu, né, o pai. A gente até estava conversando no primeiro bloco com o Paulo, aumentou o número da gravidez na adolescência pelo teu olhar? Claro que eu não sei se vocês conseguem, se vocês têm isso mapeado, mas assim, olhando, aumentou o número da gravidez na adolescência? Olha, o que a gente fala assim, a gente segue um pouco da pesquisa que está sempre um pouco defasada, né, pesquisa na área da saúde, mas o que tem nos preocupado é a questão da puberdade precoce. E nós já tivemos gestante com 10 anos, né, e a mais nova hoje é com 13, né? E, então, a questão de números, se aumentou, a gente não tem esse dado, Sim, sabe? mapeado. Mas a gente sabe que aumentou porque muitas não estão indo na escola, a não ser que o Conselho Tutelar ou Bolsa Família, alguém impõe que elas vão, mas tem tido um número razoável. Existe né? uma puberdade precoce, então. A puberdade está muito precoce. Aí é uma antecipação de tudo. De tudo. Acaba sendo um reflexo. E quem está na fase de vulnerabilidade, como tem casos, eu falo assim, não, fala com o pediatra, conversa com o pediatra, que a sua filha está entrando na puberdade e tal. Quem tem um pouquinho mais de poder aquisitivo vai no pediatra, o pediatra já orienta, já dá uma retardada na puberdade, pronto. Mas quem não tem esse acesso, acaba entrando na puberdade, como teve mãe, uma que ela está no 12º, que ela não sabia se a filha estava entrando na puberdade ou não. E quando a gente começou a conversar, eu falei para ela, tá, então leva a tua filha para conversar com um pediatra. Sim. Né? Só que eu não sei, a gente estava tentando agora por esses tempos, né, falar com o centro de saúde, a gente está tendo muita dificuldade, às vezes, de ter o contato, de ter esse feedback, mas está sempre fazendo a divulgação, está sempre tentando, né, e falando da importância, até com o CAISM também, que é uma das redes que encaminham, né? A gente tem muita dificuldade de contato com eles. São telefones que nunca atendem, na verdade. A gente já chegou a ficar 3 dias ligando assim para. A gente tem uma lista, né, de centro de saúde e não atende o telefone. Então a gente gostaria de conversar pessoalmente, né? Que eu acho que é muito importante. Para entender. Embora eles tenham encaminhado alguns centros de saúde, não todos, mas alguns têm encaminhado as gestantes para a gente. Mas, por exemplo, tem algum caso específico que a gente quer conversar numa determinada área, num determinado bairro. A gente quer ligar nesse centro de saúde, mas a gente não consegue. Não sei o que acontece com os telefones. Né? E e-mail, assim, não é questão de e-mail, não é questão de uma conversa no telefone tirar dúvidas. Sobre alguns casos de gravidez na adolescência que chegam para. Sim, porque a gente tem muitos relatos também do atendimento no centro de saúde aqui. As gestantes, elas têm muita dificuldade em realizar um pré-natal de qualidade. Um pré-natal com o médico. Dentro do prazo, bonitinho. Dentro do prazo. Consulta, marca para muito tempo depois. Tem meninas que chegam com 9 meses e não fez nenhum ultrassom. Entendeu? Ou porque também descobriu a gravidez um pouco tarde. Sim. Mas também não tem aquela qualidade de atendimento no centro de saúde. Não vou generalizar, porque eu creio que não são todos, né? Sim. Mas tem alguns específicos que elas têm muita dificuldade.
Então elas pedem para fazer um ultrassom, demora, né? O atendimento é sempre com enfermeira, não é com médico. Então, tem muitos relatos disso aqui, Sim. a maioria delas. E aí reforça ainda mais a importância desse trabalho, né? Onde inclusive uma médica também passa Sim. pela palestra, né? Alguns cuidados. E acho que isso gera também uma gravidez mais saudável mesmo, Sim. em todos os sentidos, né? É porque a gente sempre fala, né, que passando o conhecimento, que elas estão tendo conhecimento de profissionais que sabem o que estão falando. Não são pessoas que, eu acho que é assim. Não, são profissionais que sabem, estão sempre aprimorando, sempre se atualizando para falar o que realmente é, né? Isso, capacitados. Enquanto que a Camila estava falando, às vezes até mesmo encaminhamento para depressivo, né? Você quer conversar, estou encaminhando. É complicado. A gente está fazendo bastante o trabalho da questão da laqueadura. Então, elas têm procurado o atendimento comigo, né? Porque a psicóloga elas têm que passar pela psicóloga, porque no centro de saúde não tem, então elas passam comigo para que tenham essa carta de laqueadura para ser feita a laqueadura, né, no parto, porque tem uma eu atendi hoje, ela está na 5ª gestação e ela falou, eu quero fazer laqueadura. Algumas mulheres não estão na primeira gestação. Não, então, já tem uma que é no 12º, né, que ela não está aqui hoje. 12º filho? Ela teve 8 abortos e também começaram a estudar e não terminaram esse estudo sobre o porquê dela ter tanto aborto. Tem essa que está no 5º, que ela quer fazer laqueadura, né? Adolescente ainda não, mas a gente trabalha nos temas que tem, né? Tem a questão da preservação, mas para conversar com ela sobre isso, porque fazer esse trabalho mesmo de rede, interligado, a gente não vai fechar o ciclo, porque a gestação sempre teve, né? A gente não vai fechar esse ciclo, mas para trabalhar em rede, para ver o que dá para ser feito juntos. Sim, o ciclo da gestação seja concluído com qualidade, né? Isso. E o que para a gente o que importa também, que muitas chegam com medo, mas no final o exercício da maternidade, principalmente das adolescentes, eu sempre falo isso, que é uma coisa muito linda. Porque quando você vê ela que vem lá de um Campo Belo da vida, lá do Campo Grande, vem não sei de onde, com a bolsinha, com o pacotinho na mão, com chuva, com frio, amamentando, cuidando, você fala assim... E na hora que ela está com o bebê olhando, eu falo assim, que não existe foto, não existe filmagem. Dela está amamentando e você olhar para ela e aquele pacotinho olhando para ela, o amor entre os dois, o vínculo que já se formou. Né? Então, para a gente é uma satisfação grande. Depois elas voltam, às vezes, até para apresentar, né, aquele pacotinho. A gente não tem perguntado mais idade, porque... né? Vocês já sentem um pouco parte dessas histórias, né? Com certeza, né? Que bom, muito obrigada por nos receber aqui, né? Eu queria terminar perguntando qual o maior desafio e o maior aprendizado de cada uma de vocês. Eu acredito que o maior desafio que a gente está tendo hoje, como eu falei, a gente tem se aprimorado, né? Um dos maiores desafios é realmente as pessoas entenderem que o nosso trabalho às vezes não é visto, né? Pela sociedade, muitas vezes não é visto pela sociedade, mas que é um trabalho tão grande, tão bonito, que faz, a gente salva, eu sempre falei isso várias vezes até para o presidente, a gente salva vidas, não é uma, né? A gente salva vidas. Então, esse é um grande aprendizagem, de você ver que elas saem com aquele sorriso, que elas querem voltar, que elas te abraçam, que elas não querem ir embora. E a questão que é ruim, que, entre aspas, né, que é uma coisa que tem mais dificuldade, é isso, o reconhecimento por esse trabalho. Porque a casa existe mais de 40 anos. Só isso já diz tudo, né? Então, reconhecimento por esse trabalho. Sim. Porque se vê o nosso cronograma, vocês vão falar que eu e a Camila, nós entramos, nós estamos aprimorando o cronograma, né? Você olha para o cronograma e fala assim, nossa, o que mais que falta? Porque a gente sempre vai fazer, pensa, né? O que a gente pode incluir dessa vez? Sim.
Eu até brinquei no primeiro bloco, falo, não tem curso para ser mãe, mas é quase isso, né? E precisa, porque a gente realmente, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, mas a gente vai tropeçando e tal. E imagina quando você não tem esse ciclo de apoio, uma mãe solo, né? E você, Camila, o que você diria que é o maior desafio da casa hoje e o maior benefício? O desafio realmente é o nosso reconhecimento, né? A gente está aqui há 12 anos, eu e a Léo, a gente entrou junto, então nesses 12 anos a gente tem lutado junto para que a gente seja reconhecido, né? Aqui no município de Campinas. A gente é referência, sim, mas não temos o reconhecimento devido, como devia ter, acho que pelas políticas públicas, talvez. E para mim é muito gratificante trabalhar aqui, porque as gestantes chegam de uma forma e elas vão embora totalmente diferente. Embora, assim, quando acaba o curso, né? Porque, como a Léo disse, elas continuam vindo aqui durante uns anos ainda. Né? É um lugar de referência para elas, e tem né? as outras oficinas que elas continuam e elas querem mais, sim, né? Sim. Então, assim, é muito gratificante você ver no começo, no primeiro dia, ela chegar aqui muito abatida, chorando, que não quer aquele bebê. E ela fala que, de qualquer forma, não tem jeito de cuidar. E a gente vai conversando com ela, né? Ela vai participando do curso, vai vindo, já conversando com a família. E aquele amor vem vindo, vai contagiando. Né? Vai contagiando. Então, no final do curso, ela acaba gostando do serzinho que está na barriga dela e amando aquilo. Então, pra gente é muito importante, é muito gratificante. Geralmente, o medo, né, faz com que o amor fique de stand-by, né? Mas na hora que ele vem também, ninguém segura, né? A gente sempre reforça que o amor é tudo. Você precisa do alimento? Precisa. Mas aquele serzinho que está ali dentro, ele precisa desse amor. Então, se você não teve uma vivência que tivesse amor, você pode dar esse amor. Romper esse ciclo, mudar, né? Então elas fazem isso e elas mudam mesmo, elas se transformam mesmo. A gente já passou mais de 5.000, né? A gente de gestante aqui com a gente durante esse tempo. E a gente está sempre falando, elas mudam, por mais que as pessoas não reconheçam, elas mudam muito, elas se transformam, né? E acabam se transformando como mãe solo, cuidando, tendo uma profissão. E eu pelo menos sigo pela rede social, que nós temos uma que se formou em odontologia, outro serviço social, né? Você fala assim, chegou de um jeito e achando que como mulher que não poderia e tal, e ela, né, mãe solo, não ia dar conta, e hoje ela nasceu muito mais coisas do que o bebê, que né? Já é maravilhoso. E pra gente, a hora que a gente vê, né, a gente começa a compartilhar e falar, olha fulana onde está. Sim. Né? E você sabe que aí ela está cuidando do que tá junto, né? Sim, muito obrigada, meninas, por compartilhar essas histórias tão lindas, né? E esse é o espírito do programa, Mãos Solidárias, com mãos dadas a gente vai muito longe, ninguém sabe onde pode parar, né? E se você gostou desse programa e quer acompanhar os outros que foram pro ar, acesse o nosso YouTube da TV Câmara Campinas, Mãos Solidárias. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.